John Wick Chapter 3. Parabellum é o terceiro filme da aclamada série estrelada por Keanu Reeves e representa um dos pontos altos da franquia. Lançado em 2019 sob a direção de Chad Stahelski, continua imediatamente após os eventos do segundo filme, mergulhando o protagonista numa situação ainda mais desesperadora. A história começa exatamente onde o filme anterior terminou, com John Wick sendo declarado excomunicado pelo Alto Conselho após ter quebrado as regras sagradas do Continental Hotel ao assassinar Santino de Antonio dentro do estabelecimento. Esta violação das leis inquebráveis do submundo criminoso resulta numa recompensa de 14 milhões de dólares pela sua cabeça, tornando-o o alvo mais procurado de todos os assassinos profissionais do mundo. Winston, o gerente do Continental Hotel interpretado por Ian M. Sechan, é forçado a revogar todos os privilégios de John, incluindo o acesso aos serviços do hotel e à rede de apoio que sempre dependeu. Esta situação coloca John numa posição extremamente vulnerável, forçando-o a improvisar e a confiar apenas nas suas habilidades excepcionais de combate. O filme mostra como mesmo o assassino mais letal pode ser reduzido a um fugitivo desesperado quando todo o sistema se volta contra ele. Sofia, interpretada por Halle Berry, é uma das adições mais marcantes ao elenco. Ela é uma antiga associada de John que opera em Casablanca e possui 2 cães de combate extremamente bem treinados. A relação entre Sofia e John é complexa, marcada por uma dívida de sangue que ela deve honrar, mesmo relutantemente. As sequências de ação envolvendo Sofia e os seus cães são absolutamente revolucionárias no cinema de ação, mostrando uma coreografia única que incorpora os animais de forma orgânica e impressionante nas cenas de combate. John procura Sofia para obter ajuda em chegar ao Alto Conselho, mas a reunião não corre como esperado. Sofia inicialmente resiste a ajudá-lo, mas a dívida que tem com John força-a a cooperar. As cenas em Casablanca proporcionam alguns dos momentos de ação mais espetaculares do filme, com os cães treinados participando ativamente no combate de forma coordenada e letal. O Alto Conselho, representado principalmente pela adjudicadora interpretada por Asia Kate Dillon, emerge como a força antagonista principal. Esta organização sombria que governa o submundo dos assassinos decide que tanto John quanto aqueles que o ajudaram devem ser severamente punidos. A adjudicadora é uma figura fria e calculista que representa a autoridade absoluta desta sociedade secreta, movendo-se metodicamente para restaurar a ordem através da violência exemplar. A adjudicadora visita Winston no Continental, exigindo que ele se afaste da gestão do hotel devido à sua associação com John. Simultaneamente, confronta outros aliados de John, incluindo o Bowery King, interpretado por Laurence Fishburne, impondo punições severas por terem ajudado o assassino excomunicado. Zero, interpretado por Mark Dacascos, é apresentado como um assassino excepcional que lidera um grupo de estudantes ninjas modernos. Curiosamente, Zero é simultaneamente um fã admirador de John Wick e o homem encarregado de o matar. Esta dualidade cria uma dinâmica fascinante onde o respeito profissional e a admiração coexistem com a necessidade de cumprir uma missão letal. Zero e os seus estudantes perseguem John através de Nova York, criando algumas das sequências de ação mais elegantes e coreografadas da série. As cenas de combate entre John e Zero são realizadas com precisão que eleva a violência cinematográfica a uma forma de arte, combinando artes marciais tradicionais com técnicas modernas de combate. A ação distribui-se por vários cenários icônicos de Nova York. A sequência de abertura na Biblioteca Pública de Nova York é particularmente memorável, onde John usa um livro como arma improvisada, demonstrando a sua capacidade de transformar qualquer objeto em instrumento letal. Esta cena estabelece imediatamente o tom do filme, mostrando que John deve ser mais criativo do que nunca para sobreviver. As sequências no estábulo e depois na garagem de motos criam alguns dos momentos mais intensos da franquia. A cena da garagem, onde John luta contra vários assassinos enquanto motos e cavalos estão envolvidos na ação, demonstra a capacidade dos realizadores de criar set-pieces únicos que mantêm o público completamente absorvido. Outra sequência notável acontece numa loja de armas disfarçada, onde John procura equipamento mas é confrontado por assassinos. A criatividade na utilização do ambiente e dos objetos disponíveis como armas continua a ser uma marca registada da série. O Continental Hotel continua a ser um personagem por si próprio, mas desta vez a sua neutralidade é comprometida. Winston encontra-se numa posição impossível, dividido entre a lealdade a John e a necessidade de manter a sua posição e proteger o hotel. Esta tensão adiciona uma camada emocional significativa à narrativa, mostrando como as relações pessoais podem complicar mesmo as estruturas mais rígidas do submundo criminoso. A adjudicadora eventualmente força Winston a tomar uma decisão definitiva sobre John, criando um dos momentos mais tensos e emocionalmente carregados do filme. O destino do Continental e a relação entre Winston e John tornam-se centrais ao clímax da história. O filme culmina numa batalha épica no Continental Hotel, onde John, com a ajuda relutante de Winston, enfrenta Zero e o seu exército de assassinos ninjas. Esta sequência combina todos os elementos que tornam a série especial: coreografia excepcional, cinematografia elegante e uma intensidade emocional que vai além da simples ação. O confronto final entre John e Zero é particularmente notável, não apenas pela qualidade técnica do combate,
mas pela dinâmica única entre os dois personagens. Zero mantém a sua admiração por John mesmo enquanto tentam matar-se mutuamente, criando um dos duelos mais memoráveis da série. O filme termina com uma reviravolta significativa que redefine a relação entre John e Winston, preparando o terreno para desenvolvimentos futuros na série. Sem revelar detalhes específicos, esta conclusão é simultaneamente satisfatória como fim de uma história individual e provocadora como preparação para futuras aventuras. John encontra-se numa posição ainda mais precária do que no início do filme, mas com novos aliados e uma compreensão mais clara dos verdadeiros poderes que controlam o seu mundo. A conclusão sugere que a guerra apenas começou. Parabellum é um título apropriado para um filme que coloca o protagonista numa situação de guerra total contra um sistema inteiro. O filme explora temas sobre lealdade, honra e as consequências irreversíveis das nossas ações. John é constantemente confrontado com o peso das suas escolhas passadas e a dificuldade de escapar a um mundo que o define completamente. A narrativa sugere que certas decisões criam consequências que podem perseguir uma pessoa indefinidamente. A performance de Keanu Reeves continua a ser o coração emocional do filme, transmitindo a determinação, o cansaço e a humanidade de um homem que se tornou uma lenda viva mas que ainda luta pela sua própria alma. A sua dedicação física ao papel é evidente em cada cena de ação, criando uma autenticidade rara no cinema contemporâneo. John Wick Chapter 3. Parabellum representa um ponto alto não apenas da sua própria série mas do género de ação em geral, combinando espetáculo visual impressionante com narrativa sólida e desenvolvimento de personagens convincente. É um filme que estabelece novos padrões para o cinema de ação futuro.